não deu pra Jenny. Eu que agradeço a oportunidade. Os mais tóxicos da Fazenda 15 já foram eliminados em uma só leva e, como bem disse a Adriane Galisteu, a segunda temporada da Fazenda 15 começa agora sem o elenco mais tóxico, porém também sem muito conteúdo. Agora, pra gente saber o que vai sair disso, só a gente assistindo mesmo. Sobre o tal segredo do Lucas que a Kali sabe. O Léo Dias fez o favor de revelar. Lucas e Kali transaram após a gravação de um clipe da Cavaleiros do Forró. O fato, aliás, foi relembrado por ela mesma quando ela conversava com ele e depois com a Alicia, dizendo que não havia necessidade de dizer que eles já se pegaram para Jaqueline. E o Lucas disse que queria ser honesto com ela porque estava gostando dela. A pessoa entendeu? Mas por isso eu vou conversar com a pessoa. Acho que não seria legal. Acho que é interessante nessa altura do campeonato. Mas eu tenho que ser honesto com ela também. Então. Outro segredo do Lucas que estão dizendo que a Kali sabe é que o Lucas teria se envolvido com um rapaz do reality The Circle. Essa segunda informação não tem como confirmar. Mas a informação do Lucas pegando a Kali tem, e aparentemente esse é o grande segredo que a Kali quer contar dele lá dentro. Ela está querendo trazer uma informação de fora. Mas depois ela mesma se conteve com relação a isso. O fato é que os dois já se conheciam aqui de fora, e se na ocasião ela ainda namorava o cantor que ela namorava, então ela também vai admitir que ela traiu. Talvez por isso ela se conteve. Mas é fato, o Lucas tem tantos segredos que estão querendo usar isso contra ele o tempo todo e não rola, porque fica parecendo que ele realmente está sendo perseguido por isso. E o público não tolera essas atitudes. Vocês viram também que na edição de ontem não teve o quadro Só Fazenda com o Carioca. A Adriane Galisteu disse que foi por causa do excesso de conteúdo que a treta generalizada criou ali e não daria tempo para colocar este quadro no ar. E dá muita risada também com Só Fazenda, que excepcionalmente não rolou hoje por conta de todo esse caminhão de conteúdo que vocês viram, né? A verdade é que parece, e essa informação veio lá do Gabriel Perlini, parece que a Simeone abandonou a gravação do quadro porque ela não gostou de uma das piadas do Carioca. Simeone, é verdade que você ficou brava com o Carioca? Se quiser pular, pode pular também. Vamos para a próxima. Fechou. A Adriane Galisteu prometeu que hoje o Só Fazenda será exibido. Mas será que eles vão exibir esse quadro da maneira como ele foi feito até o momento em que a Simeone teria abandonado o estúdio? Se eles tiverem coragem de fazer isso, olha, vai ser um grande de um passo para mostrar o quanto a Simeone é e o quanto a Simeone se achava lá dentro. E se eles fizerem isso, também vão estar dando um foda-se para Simeone e o apelo dela para Adriane Galisteu interferir no jogo e dizer que ela não falou absolutamente nada sobre o Radamés estar apaixonado pela Márcia Furreca. E por falar nisso também, ontem não teve o desmentido que a própria Simeone pediu. E vocês perceberam que a recepção da Nádia e da Márcia Furreca foi bem fria? Parecia um velório. O Black, no alto das certezas dele, agora tá se achando porque ele agora tem a certeza de que ele sabe o que o público quer. É engraçado ver que agora o castelo de cartas que ele montou vai começar a ruir bem na frente dele. Além disso, a edição também desmascarou o Black. Gente, a Márcia Furreca não mentiu pela primeira vez. Ela aumenta, mas ela não inventa. Até a Galisteu chamou ela de fofoqueira. Foi muito engraçado, mas ao mesmo tempo bastante interessante. Fica sendo machista com ela? Eu já falei, tá ao vivo, falei, não acho ele machista. Você viu o que eu falei, Alice? De resto, o conteúdo é só isso mesmo. O clima na Fazenda 15 tá flopando e o conteúdo dele também. Mas sempre tem uma pontinha que a gente puxa para conseguir algo para vocês. A
edição do programa em si foi bastante centrada na briga entre a Kali, o Lucas, Jaqueline, Chay e Alicia, e depois a briga entre a Márcia, Radamés e o Black. O Black estava envolvido nessa briga. A gente te contou essa briga toda generalizada nesse vídeo aqui. Vai lá conferir. O porém é que a briga teve outros detalhes que a gente não teve acesso no Play Plus, porque a gente realmente não tem como ver tudo ao mesmo tempo que está acontecendo lá. Seria preciso ter 6 televisões ligadas, cada uma num sinal diferente. A edição mostrou o momento que a Jaqueline lembrou, o momento em que o Chay se senta entre ela e o Lucas propositalmente após a prova do fazendeiro, e ela saiu de lá bastante irritada e dizendo que ele fez isso de propósito. E também mostrou alguns detalhes da briga generalizada. A edição do programa não teve tantas perguntas ácidas, aquelas que a Adriane Galisteu costuma fazer para os roceiros, para causar ali uma treta entre todo mundo dentro da casa. Mas teve uma interessante. Quem os roceiros acham que está atuando e quem está sendo verdadeiro? Pra Jenny, quem tá atuando é o Black. Ela disse que o Black é muito teatral e que ele tem uma atuação muito grande na Fazenda. O Black, pra mim, ele é uma pessoa que... ele é muito teatral, ele gesticula muito quando ele fala. Então eu acho que sim, ele tem uma atuação muito grande dentro da Fazenda. Quando eu tava vendo, eu até me perguntei se ela entendeu o que a Galisteu perguntou. A Galisteu queria saber quem é que tá se fingindo e não quem atua no sentido de articulação, como a Jenny quis colocar. Seja como for, o Black é isso mesmo. Ele articula muita coisa e passa sempre a impressão de que ele não está sendo verdadeiro com os outros e nem consigo mesmo e muito menos com o público. Eu tenho a impressão de que o Black pesou demais a mão e tá soberbo demais com as certezas que ele tem lá dentro. Para Márcia Furreca e para Nádia, o Chay é quem tá fingindo. A Nádia diz que ele quer fazer o simpaticão, o amigão de todo mundo, mas não chega nem perto disso. Ele atua o tempo todo querendo ser bom moço, o simpaticão com todo mundo, o sorriso. Eu acho ele falso. A Nádia disse que o mais verdadeiro para ela é o André. Mas isso é esperado, até porque os dois estão tendo uma aproximação lá dentro, além dele não se meter nas fofocas e nas brigas da casa. Outra coisa que teve foi o festival de Vars durante a briga. Mostraram o André chamando o Chay de mentiroso e depois chamando a Kali de mentirosa. E a bem da verdade, o André não acusou a Kali de ser mentirosa diretamente. Ele disse que se o Chay tá mentindo, a Kali também era mentirosa por extensão. Ela trouxe a conversa de vocês. Então mentirosa é ela e vocês. Um trecho da briga que a gente não contou aqui foi esse que o Lucas foi pra cima do Chay para defender a Jaqueline, apontando o dedo na cara dele e dizendo para ele respeitar a Jaqueline. O Chay começou a fazer as provocações. Gritou com a Jaqueline! Você gritou com a Jaqueline! Eu grito com quem quiser! Vem pagar de bonzão! Mostraram o momento que o André, agora sim, afirma que a Kali é mentirosa. E foi aí que a Kali perdeu a cabeça, quando a Jaqueline entrou no meio para defender o André e o Lucas. Traz história aqui! Quem é que traz história aqui? Defender o pôr do sol! A Kali diz que o pôr do sol era ingrato e a Jaqueline diz que a Kali os trocou por uma rola. Mas é engraçado que a Kali acusa a Jaqueline de ser machista, chamando ela de rapariga. Não é machismo também por parte da Kali chamar a outra colega de rapariga? Eu vou quebrar a cara dessa amiga! Não! Eles mostram também o momento em que a Kali atira café em todo mundo que estava no quarto. Essa aí, você comprou a fazenda? Você comprou a fazenda? Você comprou a fazenda? Você comprou a fazenda? Ó, sai! E diz que ela ia contar o segredo do Lucas. Amiga, a gente sempre quis te defender, amiga. Fica calado, senão eu falo! Mostraram também
um momento na casinha da árvore em que ela repete que ela ia contar o tal segredo. E como o Léo Dias revelou, não é nada demais, eles só transaram e só. E a tal cantora famosa que o Radamés disse que o Lucas estava envolvido era a própria Kali. Outro ponto que eles mostraram que a gente não falou dessa briga toda foi sobre como a confusão com o Radamés começou. Começou com a Márcia Furreca dizendo que ela tinha uma revelação para fazer para ele. Isso é seríssimo. Não. Pelo que eu tô entendendo aqui, a Simeone deve ter te falado algo que eu falei ou te via com outros olhos além de amiga. Não, Isso é seríssimo, eu sou casado. A tal revelação é que a Simeone teria dito para Márcia Furreca que o Radamés olhava para ela com outros olhos, o que a própria Márcia veementemente negou. A Jenny negou que essa conversa tenha acontecido, mas mesmo assim o Radamés chorou por causa disso. E aí segue a história que a gente te contou nesse vídeo aí no card. O Lucas também disse que a Kali estava tendo o mesmo comportamento da Cariúcha de ameaçá-lo a contar o tal segredo e também gritou que ninguém mais vai ameaçá-lo. Nem a Cariúcha e nem a Kali. Kali, por favor, Kali, chega de ameaça. Sabe nem do que chega. Brasil, hoje vocês vão saber, beleza? Beleza? Mas teve um momento que os dois estavam mais calmos e ela diz que não valia mais a pena contar. Mas aí, quando ela é possuída pelo espírito da treta, ela esquece o que ela mesma pediu pro Lucas para ele não contar. A Kali ficou irritada porque o Lucas a comparou com a Cariúcha e contou isso pro Black. Ah, tô falando, te comparando? Você está me ameaçando, você está me ameaçando. Mas o Lucas mentiu sobre essa atitude da Kali? Ela não quer fazer o mesmo que a Cariúcha queria fazer, de contar o tal segredo? E eles desmentiram também o Black e a Alicia sobre ela ter dito que a Márcia Furreca chamou o Black de machista. A Márcia Furreca não fez isso. Falei, então vivo, falei, não acho ele machista. Você viu o que eu falei, Alice? Aliás, o Black tava um saco querendo saber mais sobre essa história com a Márcia Furreca, tanto que ela disse pra ele ir se catar e que ela não ia falar essa história e não ia contar nada pra ele. Isso, eu não quero ter B.O. contigo, não. Ah, você não tem nada hoje, contigo. eu só tô te pedindo um favor. Estou te falando, Não é legal o que você fez. E aí, quando veio o anúncio de quem ficaria, a Galisteu falou sobre as palavras que definiram cada uma no jogo. A Jenny era explosiva, a Márcia Furreca a fofoqueira, que habla muito, e a Nádia é a isolada, que às vezes se mostra um pouquinho. O Carelli realmente não quis muito mistério e mandou logo a Márcia Furreca voltar para a sede. A volta dela foi bem fria. Ao mesmo tempo, não dá para dizer que eles não esperavam que a Márcia Furreca fosse voltar. Mas o Radamés não gostou. A cara dele foi de decepção. Parabéns, E a Jenny, vestida de pavão, foi eliminada com apenas 8,56% dos votos. Eu que agradeço a oportunidade, foi uma oportunidade única para mim. Não foi tão mal assim, tá dentro da média dos demais peões. Porém, está dentro das maiores rejeições da história da Fazenda. Mas calculem, se a Jenny teve 8,56% dos votos para ficar, a rejeição a ela foi de 91,44%. A volta da Nádia também foi bem fria, mas ela usou e abusou dos seus bordões. Disse logo que eu não vou embora e ainda soltou a sua metralhadora, dizendo para todo mundo que ou atura ou surta. E que ela vai continuar fazendo o que ela está fazendo. Eu não vou embora! Rolou também bastante alfinetada pro Chay. A Márcia Furreca diz que o público tá bem atento a tudo e a Nádia ainda diz que invencível é Deus. A Jaqueline falou a mesma coisa. Beleza? Porque invencível é Deus. Concordo. Jaqueline então disse que se o público não gosta da pessoa,
pode bater na roça que não volta. E relembrou que a única pessoa que era odiada pelo público, mas voltava sempre das roças, era a Deolane. E sim, a Deolane convertia realmente muito dos seus seguidores em votos. A única pessoa que conseguiu. Só que ele, não sei se ele se desesperou. Foi o ano passado. Ele ficou achando que ele ia pra roça muito fãs. Ele botou na... Um dos melhores momentos da noite foi a cara de cu da Alícia, do Radamés, do Black e dos crias em geral. A Nádia também pergunta para o André o que ele entendeu sobre o discurso de Adriane Galisteu e ele respondeu que tem muita gente ali querendo se aproveitar da fragilidade dela e rotulá-la em cima disso. E aí, a Márcia Furreca diz que não acredita que ela tenha voltado e se pergunta o que o público viu nela para salvá-la na roça. Eu que fiquei com os dedinhos, gente, passei o voz do André. Esse povo não tem juízo, não, André, voltando em mim. Eles gostam, é porque você não é do mal. O Lucas disse que agora ele e a Jaqueline precisam ficar um pouquinho mais quietinhos e que a Jenny saiu pelas atitudes dela, mas que a expulsão da Raquel pesou bastante na decisão do público. E como pesou, né? A própria Raquel comemorou com champanhe e tudo. Prepara que agora é a hora do show das poderosas que descem e rebolam. Ela disse que as outras pioas vão ter as vezes delas também, mas nesse momento a prioridade era a Jenny. A Nádia disse que tem dúvidas se ela vai ou não para a próxima roça e o André diz que ela não vai. E sobre a cabine de descompressão, não tem muito que eu possa comentar sobre ela. A Jenny não deu o braço a torcer em nenhum momento, ao contrário, ela sustentou a história que ela contou sobre a expulsão da Raquel e ainda estava bastante orgulhosa disso. Só com a forma como ela reagiu, ela já admite que ela agiu de forma premeditada para conseguir a expulsão da Raquel. No caso, a vítima fui eu, né? Quem causou a expulsão foi ela mesma. A Jenny chamou a Raquel de planta porque ela não fazia nada dentro da casa e o Lucas Selfie bem tentou. Deu uma pena dele, viu? Mas isso é demais pra Jenny. Ele perguntou se planta faz o que a Raquel faz e a Jenny disse que faz. Que dó. Planta. Planta? Pra mim era uma planta. A visão de centavos dela foi dizer que a Lili Nobre ia vencer a Fazenda. O Selfie se controlou, mas ele riu disso. Na sua opinião, quem vence a Fazenda 15? Lili Nobre. Lili? Nem quando o Selfie revelou que a Raquel era a favorita, ela entendeu. Mas não esperem muito da Jenny. Ela disse que teve 30% dos votos para ficar. Em paralelo, a Nádia disse que ela ia focar nos crias e que o Radamés quis cumprimentá-la quando ela voltou, mas ela recusou porque ela não tinha a obrigação de cumprimentar quem a colocou na roça. Radamés, apertar minha mão. Oxi, eu quero apertar a mão de uma pessoa que não é questão de ser mal educado. A Jaqueline também contou que os crias e os homens da casa tiveram atitudes machistas contra a Nádia e disse que os homens do outro lado brincavam sobre quem eram a mais gostosa e aí jogaram a almofada dela pra longe. E revela que os crias queriam colocar ela na câmera trato apenas porque ela não tinha carisma algum. Ela promete que vai mirar agora nos crias. Você não falou? Você não tem carisma ontem. Foi algo assim nesse sentido. Se não foi essa palavra, foi algo assim similar. Dos tóxicos só resta o Tonzão para ela eliminar. E ela definiu os alvos dela. Yuri, WL, Sander, Henrique, Radamés e Black. Ao mesmo tempo, Kali, Lili e Alice, amicíssimas verdadeiras, debochavam da Nádia pelos alvos destacados que ela fez. Só Tom e Lili. Eu tô só. O que é isso? O que é isso? Não entendi a lógica. E a Nádia disse pra Alicia parar de atuar e ser verdadeira consigo mesma. Aí a Alicia disse que ela não tem carisma e a Nádia retruca. E você, tem? Yuri é tilt. Pra mim você não tem carisma. Você também. Ele é muito mais. Você atua, você é atriz. Eu não sei vocês, mas eu acho que a Alicia tá forçando demais, ela tá se forçando, se metendo em tretas que não são dela para aparecer e ainda envenenando a Kali.
A Kali acha que ninguém a influencia, mas ela é a pessoa mais influenciável que tem lá dentro. É que a Kali não se olha no espelho mesmo estando cheio de espelhos por ali. A Márcia Furreca também detona o Black e diz que ele é uma peste, que ela é enxovalhada o tempo todo por ele e boa parte disso vem da influência que ele exerce. E só eu sei a vitória que eu te vi hoje, hein? Claro. Sendo chacoalhada aí, ó. O dia todo. O dia todo! É porque eu essa peste! Isso aí é uma peste! A Márcia Furreca também disse que ela vai continuar hablando muito, como a Galisteu disse pra ela fazer, porque até do mais planta da casa, ela sofreu críticas e ela não é obrigada. Posso falar? Até do Yuri, tomei uma. A Dalessa me contou. A Jaqueline ainda diz que agora vão babar muito a Márcia Furreca só porque ela voltou da roça outra vez. Ela diz que na próxima roça ela será poupada e aí ela diz que não tá nem aí se eles jogarem ela na roça de novo. A Márcia diz que ela tá pouco se fudendo pra corja e que ela não tem medo de nenhum deles. E ainda diz que ela tá tomando pavor do Radamés. Entendeu? Pode pôr. Tô pouco me fudendo com essa corja. E se pergunta se o público realmente gosta dela, o que a Jaqueline disse que sim, porque ela voltou da roça 2 vezes. Aí, a Márcia Furreca também chama o Chay de vagabundo e a Jaqueline disse que invencível é Deus não para alfinetar o Chay, mas para ele ouvir mesmo e se ligar que ele está se colocando no lugar de soberbo. Ninguém é invencível, só Deus. Isso, achei ótimo. Ele mandou bem assim, invencível. Não é indireta não, falei pra ouvir mesmo. A Márcia Furreca então diz que ela não vai mais deixar de falar o que ela precisar falar na cara das pessoas. Aí a Jaqueline conta que o Pôr do Sol não é um grupo porque eles se juntaram, se reuniram, mas porque uma característica que todos tinham em comum apareceu. Eles não se encaixavam nos outros grupos da casa e eram os alvos preferenciais dos demais colegas com deboches contra o Lucas e a Raquel em especial. Por causa dos ataques e da afinidade entre eles se juntaram, mas de fato o grupo não existe nem tem um nome. Nunca sentou aqui para criar um grupo. O Lucas ele foi atacado no começo e eu vi. E para lembrar, quem deu o nome Pôr do Sol foi a Simeone por causa dos aplausos que a Raquel puxou numa atividade em que eles viram o Pôr do Sol. E aí, a Kali diz que não via verdade no Pôr do Sol e por isso se afastou deles. Porque é algo que, atitudes que vem tendo não era diretamente a mim, mas com outras pessoas que eu via que não era verdade 100%. Mas vem cá, pensa comigo. A Kali, que agora tá amicíssima do Tonzão e dos Crias, não é a mesma Kali que disse que eles eram do mal? Como ela vê verdade neles, mas não vê verdade em quem tinha acolhido ela em primeiro lugar? A Kali morreu cedo na fazenda, hein, gente? Que desperdício! Mas os Crias não gostaram de saber que a desculpa dada para colocar a Nádia na câmera trato era apenas porque ela não tinha carisma. Aí eles concluíram que alguém ouviu essa história e contou pra Nádia querendo aparecer pra ela. Mas será que alguém falou? Acho que não tinha. Deve ter alguém levado pra Alguém veio aqui da... Pela manhã, o Black diz que agora vai atirar em cima do Pôr do Sol e que Lucas acha que é o dono do jogo. Mas quem é que tá sendo um líder e dizendo quem tá certo ou tá errado é você, Tigrão. É mais fácil apontar o dedo no outro do que pra si mesmo, né? Depois que o Lucas voltou fazendeiro, tava achando que virou dono do jogo. O Radamés dizendo que o pessoal do Pôr do Sol percebeu que eles estavam soberbos ainda é o cúmulo, porque o Radamés não deixa de ser uma planta nesse jogo. Ele só apareceu recentemente por causa dessa fofoca de que ele estava olhando com outros olhos para Márcia Furreca. Porque se não fosse isso, ele ia continuar completamente apagado. Não, eles cresceram. Eles ficaram soberbos. Exato. Ficaram, isso aí ficaram. E aí, o Black diz que o Pôr do Sol é hipócrita e eles estão fazendo tudo o que eles criticaram nos Crias. E o Black, que disse que entendeu o que a Raquel disse naquela dinâmica, agora se faz de desentendido e está dizendo que o grupo Pôr do Sol está sendo o opressor.
é que na cabeça do Black não podem atacar a Kali por ela ter sido amiga deles antes. Mas vem cá, você na sua vida aí nunca deixou de ser amigo de alguém e isso virou um motivo de briga entre vocês dois? Qual é a parte de reality show que eles não entenderam? E aí veio a revelação de que o Black vai articular de jogar os 3 pôr do sol na roça. O Chay deve indicar o André e isso é bem lógico porque os dois são rivais e ele deve articular os votos na Jaqueline. Se a Jaque não for pra baia, pra mim já fica meu voto já. O Radamés então se justifica dizendo que ele joga sozinho, mas que quando for preciso ele vai se aliar com o Paiol e que quando precisar eles também vão tentar trazer o Henrique pra perto. E o Radamés acha que ele engana quem? Enquanto isso, Jaqueline não gostou de ver que alguém deixou o lixo de maquiagem em um lugar inadequado como uma forma de debochar do seu trabalho essa semana. Tira negócio de maquiagem e deixa lá, ó. Pois aquilo ali eu não vou catar, nojento, não. Nojento. O povo acha que tá em casa. E a Kali, com a sua amicíssima Lili, diz que agora foi o pôr do sol quem trouxe coisas de fora pra dentro do jogo pra atacar os coleguinhas. O jogo sujo é o dela. Que puxa as coisas lá de fora, que vem jogar na cara dos outros coisas lá de fora. É sério que a Kali esqueceu que ela ameaçou de contar o segredo do Lucas tão rápido assim? E aí, a Kali repete o mesmo discurso do Black de que a Jaqueline não fala coisa com coisa e critica uma fala dela que ela ouviu que quem trabalha na cama é puta, dizendo que isso é machista e desmerecendo a profissão. Falando pro público, porque quem trabalha na cama é puta. Trabalham na cama. Como se desmerecesse, sabe? Tipo... Elas não se ouvem, simplesmente isso, né, gente? Não se ouvem. A Márcia Furreca e a Nádia contaram o que elas falaram no Quai e que elas estão sem grupo, porém, elas precisam de uma estratégia e que o Lampião muda tudo toda semana. Nádia diz que vai lutar para ganhar o Lampião e mandar pra roça quem votou nela. Mas, para esse Lampião, eu prometo que vou fazer um burburinho, vou mudar toda a estratégia desse povo aí, tá, gente? A Márcia também diz que tá com horror ao Radamés porque ouviu ele falando com o Tonzão sobre a história da fofoca envolvendo a Simeone, mas não teve coragem de falar na cara dela. Eu peguei ele falando com o Tonzão, meu negócio. Vontade de falar assim, você não é homem não, você não resolveu comigo? As duas detonam o Black, a quem chamam de fruta podre, e a própria Márcia Furreca diz que a Alicia foi desmentida sobre a história de ter chamado o Black de machista e ainda diz que é muito bem feito pra ele por acreditar nela. Fruta podre é o Black. É, o Black é uma fruta podre. Ele, o Chay e a Alicia. E aí, pouco depois, o Black brinca de striptease com a Kali e ela estava se derretendo toda, provando que ela, sim, trocou os seus amigos por um homem que não quer nada com ela. Ai, meu Deus! Jesus, me socorre! Ai. E como vocês já perceberam, por hora, o conteúdo da Fazenda deu uma flopada. Flopou bastante. E essa segunda temporada ainda tem algum conteúdo interessante para mostrar? Porque me parece que, por enquanto, o pôr do sol segue sendo a preferência do público, em especial o Lucas e a Jaque, que os dois estão bastante fortes para chegarem juntos na final. Mas como o dono do jogo, que acha que só ele entende de reality show, pretende pagar para ver, vai ser engraçado quando ele for eliminado e descobrir que nos 2 realities que ele passou por esse ano, ele chegou a ter uma torcida forte, mas botou tudo a perder por culpa dele mesmo. E fica um conselho aí pro Black, depois da Fazenda. Não faz mais reality show não, pra você não passar essa vergonha.